E após uma série de rumores indicando a possibilidade de uma ação militar na Venezuela, o presidente Donald Trump negou planos de atacar o regime de Nicolás Maduro. Detalhes com Eliseu Caetano. Os Estados Unidos entraram no último estágio de preparação da operação naval em curso no Caribe, a poucas milhas da costa da Venezuela. Segundo uma apuração exclusiva da Jovem Pan, um alerta interno de 48 horas foi emitido a militares americanos e contratados civis com familiares ou aliados na região para a evacuação imediata diante da possibilidade de uma incursão terrestre limitada em território venezuelano. Há 3 finais de semana, a Jovem Pan havia antecipado aqui, em primeira mão durante a nossa programação, que agentes da CIA estavam atuando discretamente já dentro do território venezuelano, em operações de reconhecimento e de mapeamento de alvos estratégicos. Na ocasião, também revelamos que o Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo e principal ativo naval norte-americano, seria deslocado para a região do Caribe. Movimentos que foram confirmados dias depois. A operação é oficialmente descrita como uma ação contra o tráfico internacional de drogas, mas vem sendo conduzida apenas em águas internacionais até agora, com o apoio das 5 forças dos Estados Unidos. Nas últimas semanas, ao menos 7 embarcações suspeitas foram atingidas, resultando na morte de mais de 30 pessoas. Nessa sexta-feira, o periódico americano Wall Street Journal indicou ainda que há instalações militares venezuelanas sob investigação e que teriam sido usadas por redes ligadas ao Cartel de Los Soles, uma organização de narcotráfico com ramificações em vários países da América Latina. Há cerca de 3 semanas, a CIA teria iniciado as operações clandestinas de reconhecimento em solo venezuelano e com esse objetivo de mapear esses locais e de preparar eventuais alvos estratégicos. O presidente Donald Trump acusa publicamente Nicolás Maduro de ser o líder do tráfico de drogas no hemisfério ocidental e chefe do Cartel de Los Soles. Segundo Trump, isso justificaria ataques a instalações militares usadas para encobrir o tráfico internacional. O governo venezuelano, por sua vez, tem usado a TV estatal venezuelana, a VTV, para classificar as movimentações dos Estados Unidos como guerra psicológica. Em pronunciamentos oficiais, Caracas nega qualquer envolvimento das Forças Armadas com o narcotráfico e afirma que as bases e instalações militares da Venezuela são de caráter soberano e defensivo. A situação permanece extremamente tensa nas próximas horas, com movimentações de navios e aeronaves americanas em posição de ataque. Segundo a fonte ouvida pela Jovem Pan, tudo dependerá da decisão final do presidente, mas o cenário de intervenção já está pronto. No final da tarde dessa sexta-feira, a bordo do Air Force One, o avião presidencial, Donald Trump conversou com jornalistas e foi indagado sobre a possibilidade dos Estados Unidos entrarem em guerra contra a Venezuela. E ele foi categórico, disse que não, que isso não é verdade. Há rumores de que você está considerando atacar a Venezuela. Isso é verdade? Não é verdade. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan. E ainda falando sobre essa tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, nós recebemos e conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Igor Lucena. Professor Igor, boa tarde, bem-vindo. Sempre um prazer te receber aqui. Boa tarde, Nelson. É um prazer estar aqui com vocês nesse sábado. Professor, a pergunta é sobre a possibilidade ou não de uma incursão, uma ação militar dos Estados Unidos no território da Venezuela. O presidente Trump acabou de falar que não pretende, mas porta-aviões se dirigindo até lá, essas ações contra essas embarcações ali no entorno da Venezuela, tudo que vem sendo trazido pela imprensa internacional a respeito dessa possibilidade. E aí, qual a verdadeira chance disso acontecer? Estados Unidos derrubando o regime Maduro contra o narcotráfico em solo venezuelano. Olha, Nelson, a situação é bem diferente, né? Quando a gente faz uma análise clara e direta, por mais que o presidente Donald Trump diga que não vai fazer uma guerra contra a Venezuela, e é importante analisar os termos. De fato, ele não quer uma guerra contra a Venezuela. Entretanto, o Southcom faz abertamente propaganda de treinamentos militares na costa. Todo esse deslocamento militar de equipamentos mostram na prática que estamos vendo uma preparação de uma incursão militar.
Mas não imagino que Donald Trump vai simplesmente tirar esses navios e mostrar uma espécie de derrota na América Latina. Muito pelo contrário. Basta lembrar o que a gente viu no Irã. Ataques diretos e estratégicos e precisos. Acho que a gente vai ver algo muito similar, mas Trump não vai dizer que está invadindo a Venezuela ou está em guerra com a Venezuela. A ideia deve ser atacar as bases que são consideradas laboratórios químicos, e ele vai dizer que está numa guerra contra organizações terroristas do cartel dos sóis na Venezuela. Isso pode ser suficientemente forte para ter uma mudança interna de regime. Lembrando que muitos dos militares que hoje dão suporte ao governo de Nicolás Maduro têm medo de serem os próximos a caírem nesse governo. Nos últimos dias, a Maria Corina Machado já disse abertamente que estariam prontos para uma mudança e uma transição, mostrando que há, pelo menos internamente, algum tipo de comunicação entre as forças oposicionistas e o governo norte-americano. Então, o que a gente está assistindo praticamente é uma espécie de planejamento para destruir os cartéis e as estruturas do cartel, para que essa organização de drogas fique fragilizada a ponto de perder a sustentação do regime e afugentar os militares que assim os conduzem. Por isso que Trump não fala que vai fazer um ataque contra a Venezuela. É uma espécie de tentar desarmar a Venezuela por dentro dela mesma. Mas, obviamente, a gente não sabe se isso vai se tornar uma realidade, se não vai jogar a Venezuela dentro de uma espécie de guerra civil. Professor Igor, eu vou trazer para a nossa conversa o Rodolfo Maris, que vai te fazer a próxima pergunta. Professor, boa tarde. Olha só, eu escutando aqui as suas colocações, me lembrei de Maquiavel, que diz que a grande lição de Maquiavel é não confie no outro ser humano. E nesse sentido nós temos Donald Trump, talvez o homem mais inconfiável do mundo, sendo ele também o homem mais poderoso nesse momento. Nesse sentido, eu quero trazer para o senhor uma pergunta. Além do narcotráfico, há algum outro interesse que o senhor consiga enxergar nessas ações de Donald Trump? Existem dois interesses claros, né? O primeiro, a Venezuela é um dos grandes produtores de petróleo do planeta, e isso, para ele, é interessante. Para as empresas americanas, empresas dos aliados, é interessante, mas a Venezuela hoje não tem mais capacidade de investimento, então a gente não pode deixar isso de fora. Mas há um interesse muito mais forte do que isso, que é a influência que existe na Venezuela por parte do Irã e da China. A Venezuela é utilizada como um laboratório de tecnologia e espionagem desses dois países e também da Rússia, que dão sustentação ao regime de Nicolás Maduro. Então, a partir do momento que você retira o governo de Nicolás Maduro dentro da Venezuela, você também está retirando a influência chinesa, iraniana e russa dentro da América Latina, ou pelo menos diminuindo sua capacidade de espionagem. Então, há sim um interesse muito claro no fim do governo de Maduro, que é não só a questão de drogas, que mesmo que ele saia, fica muito difícil de desaparecer, mas há claramente uma capacidade, uma tentativa de diminuir a influência desses agentes. Lembrando que Trump está exercendo uma espécie de doutrina Monroe 2.0, ou seja, a América deve estar sob a influência dos americanos e não de outras potências estrangeiras. Professor, e como seria aí, nesse caso, a reação da comunidade internacional em uma hipótese de um ataque americano a alguma base do cartel, do narcotráfico, dentro do território da Venezuela? Levando em consideração, inclusive, o desgaste recente por tudo que vem acontecendo em Gaza, né? Uma reação que é muito, muito ruim, muito pesada para Israel, que é apoiado pelos Estados Unidos. Então, isso respinga, de alguma maneira, também na imagem e na gestão de Donald Trump. A comunidade internacional estaria disposta a apoiar algum tipo de ação americana como essas que o senhor nos coloca como hipóteses? Acho que a comunidade internacional termina se dividindo. Uma parte muito ligada aos Estados Unidos e que também tem uma grande preocupação com drogas e a influência dessas outras nações vão terminar apoiando os Estados Unidos, mesmo com receio, e outra parte da comunidade internacional vai ver isso como uma espécie de
ataque ou uma interferência ou uma tentativa de um novo conflito que pode desestabilizar uma região, uma visão intervencionista. Vão ter até aquelas nações que vão, obviamente, comparar como se fosse a Rússia que atacou a Ucrânia, né? Como se fosse uma intervenção militar de tomada de território. Acho que a comunidade internacional vai se dividir muito. A grande diferença é o regime de Nicolás Maduro, depois da última eleição, que foi largamente visto como uma fraude, não é reconhecido pela grande parte dos países. Então, isso, de uma certa maneira, dá uma espécie de vantagem na diplomacia internacional, porque os outros países, a grande parte do mundo democrático, não considera Maduro como o legítimo líder da Venezuela, que vai dar para ele, em um caso de conflito, uma incapacidade de negociação e uma incapacidade de conversar com outros atores, principalmente atores relevantes na comunidade internacional. Mais uma pergunta do Rodolfo Maris. Professor, olha só, nós conseguimos fazer alguma associação entre a Venezuela, que faz parte do BRICS, e o nosso Brasil? Como que o Brasil pode interpretar isso que vem acontecendo na Venezuela? Uma vez que o Lula teve um encontro recente com o Donald Trump, isso pode atrapalhar algum tipo de relações futuras do Brasil? Acho que pode, mas não vai ser neste momento. Acho que teve método. O fato de Donald Trump e Marco Rubio terem aberto as portas para o presidente Lula muito recentemente, eu acho que essa abertura de portas foi muito clara e direta para dar um início de negociação, mas já sabendo que o Brasil poderia ser uma oposição a qualquer ação na Venezuela. Então, eles colocam o Brasil de uma maneira direta e clara em uma sinuca de bico. Se criticarem abertamente, se forem contra as ações americanas, as portas vão se fechar para o Brasil. E eu acho que nesse momento o governo brasileiro vai ser extremamente pragmático do ponto de fazer algum tipo de reclamação ou falar internamente para o público brasileiro, mas dificilmente vão fazer qualquer tipo de oposição clara, porque não vão querer interferir com a própria negociação que está acontecendo em relação às tarifas e outros assuntos brasileiros. E lembrando, o governo venezuelano vem também fechando portas com o Brasil, desde que não foi aceito no BRICS estendido e também deu calote neste novo governo. Então, por mais que haja do Itamaraty algum tipo de reação, o governo brasileiro, ao meu ponto de vista, vai pensar muito mais na negociação que se abre com Donald Trump do que, de fato, defender Nicolás Maduro. Professor, mudando um pouquinho de assunto, a gente viu recentemente as falas polêmicas do presidente Lula a respeito das facções criminosas, né, da culpa, de quem seria vítima de quem, no caso dos traficantes serem vítimas de usuários, algumas críticas em relação a essas ações americanas contra o narcotráfico aqui nos países vizinhos, enfim. Isso tudo pode atrapalhar a negociação brasileira com os Estados Unidos, que foi inaugurada há algumas semanas e simbolizada na foto do domingo passado entre Lula e Trump? Eu acho que o governo americano não deu muita ligação para isso, para essa fala do presidente Lula, e eu acho que ele mesmo depois fez desculpas abertas em relação àquelas falas que foram vistas erradas. Mas, obviamente, o mundo inteiro viu a situação do que aconteceu no Rio de Janeiro, e eu acho que isso teve um impacto muito maior na América Latina, né? A gente viu o Paraguai e a Argentina abertamente falando sobre que essas organizações criminosas são grupos terroristas e, por isso, têm que ser tratadas como tal. O governo brasileiro é relutante em fazer isso, mas eu acho que o Congresso vai pressioná-los por isso, para terem mais armamentos e mais capacidade de combate em relação a essas organizações. E se isso, de fato, se expandir e chegar no governo americano, acho que seremos pressionados, sim, pelo governo Trump para declarar essas organizações que são vistas aqui como apenas grupos criminosos, facções, como de fato organizações terroristas. Ao meu ponto de vista, elas são, porque elas utilizam da violência para alterar as funções políticas de um país ou de um território. E não há definição mais específica de terrorismo do que o uso da violência com fins políticos, sejam eles ideológicos ou não. Muito bem, conversamos aqui com o professor Igor Lucena, que é professor de Relações Internacionais, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender esses cenários todos do mundo como um todo, e nesse caso especificamente sobre a possibilidade de um ataque americano à Venezuela. Professor Igor, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Um abraço e até a próxima.